Depois de chegar à terra prometida com Josué, os israelitas encontram Canaã nas mãos de outros povos. As 12 tribos de Israel passam a lutar não só contra as nações inimigas, mas também entre si. Cansados de tantos conflitos, o povo hebreu pede um rei para liderá-los. Deus escolhe Saul e promete abençoá-lo enquanto ele seguir os seus caminhos. O profeta Samuel então ungiu Saul e o apresentou publicamente ao povo. O povo de Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul, porém ele passou a seguir o seu próprio coração, fazendo com que Deus o rejeitasse. Deus pediu que o profeta Samuel fosse a Belém, que o sucessor de Saul estava na casa de Jessé. Assim que chegou na casa de Jessé, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho. Era forte e logo Samuel pensou que ele era ungido do Senhor. Mas Deus lhe disse: Não olhe seu aspecto, pois eu o recusei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim foi com os outros 7 filhos que estavam na casa. Questionado sobre os filhos, Jessé mandou chamar Davi, seu filho mais novo que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido, e Davi foi ungido na presença de seus pais e irmãos. Certo dia, Davi foi ao campo de batalha levar comida aos seus irmãos que eram guerreiros. Ele ficou sabendo que um gigante do exército filisteu havia desafiado o povo de Israel. Davi se ofereceu para enfrentá-lo e com uma funda e uma pedra derrubou Golias e assim ganhou popularidade com o povo. Ele passou a lutar no exército de Israel e foi conquistando a confiança das tribos que estavam insatisfeitas com o reinado de Saul. Davi se tornou rei da tribo de Judá, e após a morte de Saul, ele assumiu o reinado das 12 tribos e fez de Jerusalém a capital de Israel. Seu reinado era próspero e exemplar, e quando ele cometeu o pecado grave para ter Batseba, esposa de um de seus soldados, Deus o castigou e depois o perdoou. Dessa união nasceu Salomão, o herdeiro do trono de Israel. Davi estava longe de ser um rei perfeito, mas era alguém que tinha o coração completamente inclinado a Deus. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 atribuem autoria a Davi. Os anos se passaram e Davi ficou muito debilitado, e como se aproximava sua morte, ele deu ordens para que Salomão fosse coroado rei de Israel, sendo ungido pelo profeta Zadok. Após a morte de Davi, Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar, e isso agradou tanto a Deus que ele foi abençoado com grandes acordos comerciais, fazendo com que ele se tornasse um dos homens mais ricos da história. De todas as construções realizadas durante o seu reinado, o Templo de Jerusalém é a mais importante de todas. Entre os livros da Bíblia é atribuído a Salomão a autoria de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e os Salmos 72 e 127.